Oi, hoje é a resenha do conto Sir Edmund Orme, escrito por Henry James, aqui da coletânea A Casinha de Boneca Mal Assombrada e Outras Histórias Inexplicáveis, dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E vale o aviso, essa aqui é a última pequena história desta publicação, ou seja, ao final aqui desse vídeo você vai descobrir qual é o novo livro que teremos para as segundas-feiras. Se há uma história aqui em jogo, eu reconheço o exato momento em que ela começou. Foi uma tarde calma e quieta de novembro, logo após a missa, no ensolarado calçadão. Brighton estava lotada. Era alta temporada e o dia estava mais aceitável do que para amável, o que ajudava a entender a multidão de passantes. O mar estava azul e digno, parecia sonolento, roncando sutilmente se isso fosse dignidade, como se a natureza pregasse um sermão. Esse é um trecho ali do começo de Sir Edmund Orme, que conta a história desta pessoa, deste homem que está narrando essa história aqui em primeira pessoa. E a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa. Mas o que vale, o mais importante, é que aqui esse texto é uma recordação. Ele escreveu muito tempo depois desses fatos que ele vai narrar aqui pra gente. Bom, em anos anteriores, ele ainda era jovem, então ele estava, claro, apaixonado por uma moçoila de nome Charlotte. Charlotte Murden. E sim, ele não era o único. Tinha vários pretendentes para essa moçoila muito bonita, daquelas belezas irresistíveis que, claro, tem muito urubu ali observando, né? Querendo fisgar, né? Enfim, ele é um dos pretendentes, ele tenta, mas geralmente ele nem consegue ficar 2, 3 minutos ao lado de Charlotte para vender seu peixe, né? Ver se ela vai se interessar por ele. Bom, o que acontece é que nesse dia aqui descrito do início da história, como ele comenta pra gente, ele enfim tem uma situação onde ele pode se aproximar não da filha, mas da mãe, a senhora Murden. Pois é, existe um evento que aconteceu exatamente nesse dia com que fez que a senhora Murden, a mãe de Charlotte, tivesse confiança nele. Ela literalmente, a partir do momento que aconteceu o tal coisa esquisita, ela teve sim a plena certeza que ele é o homem ideal para a filha. Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu de diferente, né? Que, claro, todos os homens também pudessem concorrer a esse pleito. Bom, na verdade, ele consegue ver algumas coisas por aí. Minha avaliação do texto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer logo de cara é que sim, este conto aqui é enorme. 50 páginas, exatamente essa extensão deste conto. E vamos combinar logo de largada. Não precisava de tanto. Realmente é daqueles tipos de conto que a gente sente que o autor está enrolando. Em vários momentos a gente percebe que ele não vai direto ao ponto que ele quer contar pra gente. Ele fica enrolando, literalmente. E claro, em se tratando de histórias de assombro, onde aparece a presença de uma entidade fantasmagórica, meio que depois de um certo momento que a gente está acompanhando tudo que está sendo descrito por este narrador em primeira pessoa, a gente já sabe, tá, ele está vendo um fantasma, né, um espectro. A gente já sabe disso. Dá para dizer logo pra gente do que se trata? Dar mais detalhes? Porque no fundo, tá, é um fantasma. Mas e daí? Na verdade, durante muitos parágrafos, muitas páginas, para ser mais exato, né, se coloca um certo mistério ao redor desta presença que é observada pelo protagonista da história e também pela mãe da Charlotte. Sim, apenas os dois conseguem ver um homem. Aliás, qual é o homem que ela vê? Que ela e ele veem, né? É literalmente o título aqui da história, o Sir Edmund Orme. Mas pra gente descobrir isso leva muito tempo, mas muito tempo. Isso realmente cansa um pouquinho durante a leitura. Ou seja, na verdade é fácil perceber que essa leitura vai ser arrastada durante toda a sua extensão. Não tem jeito de ficar mais intenso, embora em muitos momentos a gente pensa, tá, agora que o protagonista descobriu alguns detalhes interessantes, pode ser que a história comece a ficar um pouco mais rápida, agitada. Isso acontece em muitos contos, né? Um começo meio lento e de repente, numa segunda metade da narrativa, os eventos começam a ser cada vez mais rápidos e intensos, inclusive com algumas reviravoltas. Só que aqui praticamente a gente não tem uma reviravolta, a não ser no desfecho desta história.
Aliás, uma coisa importante também que eu pulei aqui para vocês. Sempre quando eu escolho um trecho para fazer a leitura, na abertura do vídeo, eu sempre, claro, fixo bastante realmente no começo da história, porque geralmente todo bom conto, o autor capricha no primeiro parágrafo. Ele faz uma exposição, às vezes quase que total da história que ele quer contar, ou então ele transmite para a gente um bom clima a respeito de onde a história estará embutida. Algum contexto histórico, ou seja, várias coisas que vários autores podem trabalhar de maneira diferente. Só que, para essa história aqui, eu não li exatamente o contexto, o começo, aliás, porque é uma história moldura o que temos no primeiro momento. Sim? E naquele esquema que se usava muito antigamente, lá no comecinho do século XIX, que se fazia muito que o autor do texto, o narrador do texto, na verdade, dizia: a história que eu vou contar para vocês, vocês podem até achar que não é verdadeiro, mas é sim, eu juro para vocês que isso de fato ocorreu. Inclusive, vou mudar algumas coisinhas, tipo nomes, né, para não ficar identificável exatamente onde essa história aconteceu, quem são os personagens. Bom, na verdade, aqui nessa coletânea aqui de contos assombrosos, isso já aconteceu, se eu não me engano, foi na primeira história, ou na segunda, agora não me lembro, mas literalmente o autor diz pra gente: essa história é verdadeira, aconteceu, mas não vou dar muitos detalhes para preservar as pessoas. E também, claro, outros autores que não estão presentes aqui nessa coletânea, você percebe que isso é uma coisa meio clichê que se usava antigamente, né? Para meio que, tudo bem, você começa a fazer a leitura sabendo, claro, uma história inventada, mas quando você faz esse tipo de discurso no começo, a gente pode começar a acreditar que é verdade. Pelo menos parece que os leitores antigamente meio que passavam por essa expectativa, principalmente em histórias assombrosas, que vai rolar um fantasminha aqui e ali. Bom, dito e feito. Mas na verdade não é por causa disso que eu deixei de ler exatamente essa parte. Bom, primeiro claro que não tem mais contato nenhum com o resto da narrativa, isso é completamente esquecido. Não é nem para dizer que é uma história moldura, né? Porque ela não volta, né? Essa história principal não está contida dentro dela. É apenas uma historinha introdutória, é melhor dizer, né? Mas o que vale, o motivo de eu não ter realmente lido essa parte, é que nós temos o final da história principal. E eu acho que é interessante vocês, só quando fizerem a leitura desse texto aqui, descobrirem, para tomarem na cara um belo de um spoiler feito pelo próprio autor do texto. É bem interessante. Se bem, é daquelas informações que se coloca também no começo de um conto, que quando ele é extenso, você acaba esquecendo. Eu, na verdade, só lembrei do que é descrito aqui, bem identificado, quando eu já estava chegando no finalzinho, realmente, aqui dessa narrativa. Eu falei, é mesmo, tinha essa informação lá no começo, ou seja, eu já sei como essa história está quase já terminando, eu já sei o que acontece depois do fim. Ou seja, realmente eu preferi não dizer porque é uma coisa interessante a ser observada de abertura. E também temos aquele grande problema em uma história muito extensa. Como eu disse, 50 páginas aqui presentes. E no fundo, quando você termina de fazer a leitura, você percebe, não aconteceu quase nada. A gente pode definir talvez 5 ou 6 pontos principais que a história mudou de ponto A para B, para C, para D. E tirando isso, entre um ponto e outro, é pura enrolação. Texto excessivo, com certeza, aqui do Henry James. Claro, é um escritor que gosta de trabalhar as sensações dos personagens, passar realmente o que está passando pela cabeça deles. Ok, isso é válido. Todo escritor tem o seu estilo narrativo, mas digamos assim que aqui meio que conta um pouco contra, porque numa história meio que de fantástica, de assombro, a gente quer quanto mais detalhes, melhor. E sim, os detalhes aqui são retidos a todo momento. Essa senhora Murden, que encontra um belo motivo dela confiar nesse jovem aqui que está interessado em sua filha, qual o motivo? A gente não fica sabendo. Ela nega informação ao protagonista. Eu acho que ele pergunta para lá de 6 vezes, mas o que diabo está acontecendo aqui que você confia em mim? Por que você confia? Antes ele ainda nem sabe que ele está vendo um fantasma. Depois que é dito para ele, você sabe, aquele homem que você está ali vendo ali ao lado da minha filha, aquele homem está lá, mas não está. Aí que ele se manca, ah tá, entendi. O curioso é que a personalidade do protagonista é bastante interessante. Ele em nenhum momento sente medo de estar vendo um fantasma. Na verdade ele fica até curioso assim, naquelas tipo, oba, sou uma pessoa que consegue ver. Ele realmente fica animado, enquanto que a senhora Murday,
o tempo todo está apavorada de ver essa entidade, esse ser fantasmagórico. Claro, os motivos que ela tem um grande receio e às vezes pavor literal de estar vendo ele, eu não vou revelar aqui para vocês, porque é interessante, claro, descobrir. Sempre alertando, depois de muitas e muitas páginas, que você vai descobrir o real motivo de toda essa conexão entre essas três figuras e mais a outra figura, digamos assim, sinistra. Na verdade, não é tão sinistra assim, porque ele não apavora ninguém. Quer dizer, a senhora Murden fica apavorada, mas também ela tem certeza que de tempos em tempos ele vai sumir, ficar um bom tempo sem aparecer, mas depois vai retornar. Para falar a verdade, existem muitos detalhes aqui dessa história que são esquisitos. Por exemplo, o fato do protagonista estar vendo esse tal ser Edmund Orme. Por que que ela acha que ele vê é algo positivo para a situação ali da história? A gente não tem certeza. Num certo momento até, umas divagações aqui do protagonista, meio que ele faz algumas conjecturas, mas aquilo, digamos que não é oficial do texto. Ele é narrado em primeira pessoa, esse jovem apaixonado pela Charlotte, a gente não tem certeza se aquilo é o pensamento da mãe dela. É uma consideração dele. A gente não tem o fixo, o real motivo de ela, a senhora Murder, gostar dele estar vendo o fantasma. Não o fato dele gostar da sua filha. Aliás, ela conjectura, né, que ele consegue ver também o que ela sempre viu, este tal fantasma, porque ele está apaixonado por sua filha. Mas e daí? Qual o motivo? Qual o vínculo? Existem muitas conexões entre os quatro personagens, os vivos e o morto, que a gente não entende. O texto não explica pra gente. Talvez, claro, por ser um texto narrado em primeira pessoa, fosse, claro, um narrador em terceira, completamente onisciente, nós teríamos mais detalhes. Mas, no fundo, a gente fica boiando. A gente não sabe o que está acontecendo aqui em toda esta narrativa. E, por fim, quando a gente chega ao final, a gente descobre que o final é meio sem graça. E depois, quando a gente relembra que a gente já sabia o final depois do final, a gente fala, poxa, mas por que toda essa aventura que quase não dá em nada foi pura enrolação? Pra quê que eu perdi meu tempo lendo tudo isso? Porque vale lembrar, a gente não tem, por exemplo, a sensação de aflição por ser uma história de fantasma. E o motivo é simples de explicar, porque literalmente o protagonista ele não sente medo. Ok, a senhora Murday, mãe de Charlotte, sente, mas a gente está longe dela. Nós não estamos acompanhando exatamente o sentimento desse personagem. Ficamos distante e praticamente a gente tem a mesma sensação que o protagonista, porque justamente o destemor dele é embutido em nós leitores. Então quando a gente olha para aquela senhora desesperada, aflita de estar vendo aquela aparição mais uma vez, a gente não se conecta tanto. Ou seja, é uma história de assombro que literalmente a gente não se assusta, a gente não fica incomodado. Muitas vezes a gente pode até rir um pouco de algumas situações, porque, como disse, demora para ela, a senhora Murder, explicar para o protagonista o que está acontecendo de fato. E quando a gente descobre, a gente pensa, puxa, é uma história até, não diria sinistra, mas uma história que incomoda um pouco para quem ouve ela, né, pela primeira vez. Mas mesmo assim, é uma história fiel de história, não sabe de nada também. Ou seja, no fundo, todo esse texto aqui de Henry James, longo, 50 páginas, gosto de frisar isso, não traz pra gente, nós leitores, muitos desafios. Algumas coisas a gente pode deduzir, outras a gente pode não se interessar. E naquilo que realmente acontece, bom, e daí? Ou seja, é um texto que fica devendo bastante durante muitos momentos. Como eu disse, aquela abertura que eu preferi não contar para vocês, que é o final depois do final, poderia ficar mais interessante se ficasse depois do final aqui da história principal. Talvez o começo não precisasse ter todos os detalhes e realmente aquele ponto principal fosse colocado, sim, ficando uma história moldura, né? Essa história voltando lá ao final e esse narrador, que talvez seria o Henry James, né? Falasse pra gente o que acontece depois do final. Aí sim seria mais impactante, porque tudo que aconteceu aqui no conto principal, na história principal, seria um pouco mais tipo, puxa, tudo isso para quase nada. Teria um impacto mais interessante, mas até isso Henry James tirou da gente. Fazer o quê? Enfim, sem mais nada para dizer para acrescentar alguma coisa que estimule a leitura, se bem que, claro, muita gente pode gostar. Eu sempre digo, né? Não é porque eu não gosto que muita gente também não vai apreciar por um outro motivo completamente contrário, oposto das minhas sensações. Enfim, para
Sir Edmund Hornby, escrito por Henry James, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Tá de bom tamanho. Bom, e como eu comentei lá no comecinho do vídeo, mais uma coletânea se encerra aqui dentro do projeto, portanto precisamos conhecer o livro que irá substituí-la. E é, claro, uma autora que já faz parte desse projeto há muito tempo, me refiro a Clarice Lispector, dessa vez com a coletânea A Via Crucis do Corpo. Portanto, já estamos quase encerrando aqui esse catatal que contém todos os livros de coletânea de contos da autora brasileira. E estamos naquela, né? Os últimos escritos que ela produziu em vida. Com certeza, bom, só podia ser em vida, né? Com certeza, uma pegada que vai se diferenciando. Aliás, o próprio organizador aqui da coletânea já diz isso pra gente num texto introdutório. Ela já está sentindo, talvez, o final da sua literatura, com certeza. A gente vai começar a conferir isso a partir da próxima segunda-feira, pelas próximas 14 segundas-feiras, sempre as resenhas individuais de cada uma das pequenas histórias aqui contidas dentro do projeto Contos do Meio-Dia, que é exatamente esta proposta. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega de amanhã com mais uma história de Saki, aquele autor inglês super mordaz, nós vamos dar uma olhada em algumas resenhas que já participaram aqui do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!